Oi, gente! Sejam bem-vindos comigo mais uma vez, Luciene Nishimura, direto do Japão. Bom, eu quero começar esse vídeo falando sobre aquele post que eu fiz sobre o batismo, né? Desde já, esse vídeo, aqui, essa introdução que eu vou dar agora, é para a Irmandade daqui do Japão, tá certo? Não é para a Irmandade do Brasil, para os irmãos do Brasil, é para aqui, para a localidade. Eu recebi comentário no meu vídeo que as normas foram tomadas dentro do regulamento do Ministério da Saúde aqui do Japão. Isso eu sei. E o vídeo não foi direcionado contra as regras e as normas, porque com certeza, se vocês não estiverem dentro dos padrões do Ministério da Saúde, com certeza não haveria esse batismo, tá? Então, para você que é do Japão, saiba que o vídeo não foi direcionado no questionamento se foi ou não dentro das normas do Ministério da Saúde, da regulamentação, tá bom? Não se trata disso, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Eu aqui com meu análise, né, pensando que Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouro na terra. Pois bem, a partir disso, eu quero falar com vocês. Agora são os meus amados, né? Os meus queridos inscritos, né? Que me acompanha, que de tempo em tempo eu vejo carinha nova aqui, de tempo em tempo eu vejo comentário de pessoas que estão comigo desde o começo do meu canal, tá? Então esse agora já fiz a introdução, já dei o meu recado, né? Então agora nós vamos falar sobre o meu pensamento. O Senhor Jesus disse: não junteis tesouro na terra. Pois bem, os prédios fechados, né, os cultos sendo feitos online, não tem necessidade alguma de manter coletas, né? Ou seja, chegou até mim um vídeo de um senhor no sertão nordestino passando uma dificuldade tamanha, né, tremenda. É claro que essa região sempre foi, né, muito carente. Agora imagina nessa época, né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui de telefone, gente. Opa! Hoje eu acordei bem, tá? Não tá que nem no dia do batismo. Hoje eu não acordei bem. Lembra? Eu não. Hoje eu tô bem, então não tem problema não. Vamos lá. Então, pessoal, chegou até mim esse vídeo desse senhor, né? E com muita dificuldade uma pessoa foi lá sobre a necessidade daquela família, sem gás, enfim, né? Essa situação bem triste pro brasileiro, né? Na região nordestina, no sertão nordestino. Aí eu fiquei pensando, né? Ao invés do Ministério da Congregação estar... Perdão, gente, meu telefone tá meio torto. Arrecadando dinheiro para manter os prédios fechados e derrubarem aí no Brasil igrejas, reformas, fazerem acontecerem com os templos de pedra, né? Por que não arrecada todo o dinheiro da população que está em outro país? Porque aqui no Japão, gente, eu vou falar para vocês, tá? Não tá como antes, né? O Japão não tá como antes, mas também não tá como o Brasil. E no Brasil há milhões de dificuldade, sabe? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Será que lá no Ministério do Brás não seria viável juntar toda a irmandade que está fora do Brasil, tendo uma renda, né? Seja ela pouco ou muita, mas se juntar todas a irmandade dentro da instituição e pegar esse dinheiro e direcionar ao povo, à irmandade carente do Brasil, ao invés de ficar pedindo dinheiro para pagar prédios fechados, sabe? Agora aqui no Japão nós vamos ter uns dias de feriado, né? Provavelmente vai se estender um pouquinho, vai se prolongar, né? Eu já expliquei no começo do meu canal, dos meus vídeos, lá no comecinho, que aqui a gente não tem férias de 30 dias, né? Aqui em 4 meses nós temos uns dias de feriado prolongado, né? Tanto para
o país inteiro para, né? Assim, tem um comércio que funciona tudo, mas assim, fábrica, escola, enfim, esses setores, prefeituras, órgãos governamentais são todos tirados uns dias para descanso, tá certo? Então, devido à pandemia, esses dias vão estender um pouquinho a mais aqui, né? Com certeza, porque tem sido assim desde o ano passado no surto, né? Da primeira vez. Bom, o que eu queria falar com vocês, né, pessoal? Aqui, o pessoal tá trabalhando, tá tendo condições ainda de ajudar um aos outros. Mas, se você ofertar na igreja, esse dinheiro não vai chegar até ninguém que é realmente necessitado, sabe? Então, eu quero falar com vocês aqui do Japão, sabe? Quando você entra na igreja e você entra e sai vazio, ou entra vazio e sai pior do que você entrou, você não desconfia de nada? Porque é culto após culto, anos após anos. O pregador, ele não tem nada para pregar. Nada. Sabe por quê? Ele é tido, como que eu posso dizer para você? São mãos cheias de suborno. Coração sabe, cheio de suborno. Mas não é um suborno que ele pegou um dinheiro. Não é isso só. Sabe, são suborno, assim, espiritualmente. Ele adultera o Espírito Santo. Então, ele não tem revelação. Veja bem, aqui faz sentido para você ficar o dia inteiro numa linha de produção. Depois você vai lá dar dinheiro na coleta, vai doar parte do seu dinheiro suado para manter um prédio fechado, cada um na sua localidade. Sabe, enquanto tem muitos irmãos necessitados lá no Brasil, gente, põe a mão na consciência. Chegou no meu conhecimento, uma família, sabe, eu não tenho nada contra, eu adoro ovo, gente, sabe, se eu puder eu como ovo em todas as refeições, mas é uma opção. Agora, quando se trata de falta de opção, isso já não é mais gostoso, né? Uma menina de 10 anos falou que tá cansada de comer ovo, porque ela come ovo de manhã e na hora da janta quando tem, né? E quando teve um cachorro quente na casa dela, que a mãe dela fez para ela e pro irmão dela, isso porque o pai e a mãe estão trabalhando. Só tinha salsicha e não podia repetir. Isso é de doer o coração. Eu sei, gente, eu sei que isso aí sempre houve no Brasil, né? Famílias assim. Só que agora o Brasil tá difícil. Tá mais difícil do que a gente poderia imaginar com a pandemia, né? Então não seria adequado todos nós que estamos fora do Brasil poder ajudar os irmãos que estão fora dessas regiões carentes, né, do país carente, sabe? Eles não pensam nisso. Eles não pensam. Não foi feita uma coleta para mandar para a África algum tempo atrás? Esse dinheiro apareceu na África? Eu nunca ouvi falar que alguém lá foi beneficiado, que essa instituição mandou milhões para lá. Eu nunca ouvi falar na internet, eu nunca ouvi falar que lá na África o povo humilde precisou e foi contemplado com alguma coisa da instituição. Essa instituição são pessoas escarnecedoras, isso que eu falo, escarnecedoras. Eles são, olha, eu até anotei aqui, a CCB é composta de pessoas malfeitoras. Isso que eu tô falando não é para os membros. Sempre os meus vídeos são direcionados para o ministério do alto escalão, tá? Do alto escalão. Então, vocês são malfeitores, por isso que as suas igrejas aqui no Japão estão vazias. A palavra é um discurso vago, não tem virtude. Vocês fazem uma doutrinação nas crianças, entendeu? Vocês não conseguem ter a voz do bom pastor dentro de vocês, sabe? Então, o batismo, eu vou dar risada. Então, veja bem, seu discurso é vazio, sabe? A sua igreja onde você atende, não tem ninguém, vou falar pra vocês.
sabe, o pessoal do Brasil. As igrejas do Japão, os irmãos, eles não têm a revelação, eles não têm nada, eles são vazios. Aonde eu frequentei, aonde eu congreguei, era muito comum, todos os dois, o de jovem e o de adulto. Eu tô vazio, eu não tenho nada, eu tô vazio, eu não tenho nada. Era assim, sabe? E o cooperador de jovem da minha localidade, onde eu fazia parte, ele andava com dicionário. A pasta e o dicionário. Pra que é dicionário? Eu não entendo. Sabe, pra que andar com dicionário bíblico? Alguém vai te fazer uma pergunta durante o culto que você não sabe falar? Vocês não dizem que é tudo movido pelo Espírito Santo? Sabe? Vocês condenam os pastores de outras denominações porque fizeram teologia. Vá fazer teologia, vá estudar, se inteirar sobre os assuntos bíblicos para poder ter uma pregação decente na tribuna. Sabe? Eu acordei bem. Hoje eu acordei bem. Sabe? Então, não doem seus dinheiros aqui no Japão. Não ofertam dinheiro na coleta. Esse dinheiro é direcionado para fins lucrativos dos salões. Eles querem segurar o salão vazio, porque futuramente na cabeça deles, a igreja vai voltar a ser o que era. Não vai voltar. Não vai voltar. Então, o que eles alegam? Mas a gente tem que continuar mantendo os prédios vazios, porque depois é difícil de encontrar outro. Sabe por que é difícil encontrar outro? Porque vocês não vão ter membros para colaborarem com o dinheiro, porque a locação é bem caro. Se um simples apartamento aqui, uma kitnet, é difícil, é caríssimo. É caríssimo, gente. Imagina um prédio para manter cultos. Sabe, nada será como antes. Nem antes da pandemia e nem depois da pandemia. Sabe, porque o pessoal tá abrindo os olhos. Olha quanto canal, quantos irmãos, quantas irmãs estão falando. Uns falam no YouTube, outros falam fora da internet. Tem irmãs que eu conheço que não estão mais na congregação. Irmã Indônia, sabe, falou assim, eu tô fora desse sistema e eu tô sendo tão feliz. Parece que agora eu tenho uma ligação direta com Deus. Sabe por quê? Porque você, cooperadora, anciã, é vazio. Vocês não têm a palavra de Deus na sua boca. Sabe por quê? Vocês são malfeitores. Malfeitores. Isso que vocês são. Ladrão de almas. Sabe? Aqui eu vou falar pra você. O que eu tenho ouvido de irmãos aqui no Japão... Vocês não sabem, né? Porque vocês não querem saber a opinião do povo. Vocês não querem saber isso. Como o povo se sente, como a irmandade se sente. Entende? Então, pessoal, sabe? Reflita. Eu vou sempre falar aqui sobre a coleta. Porque a coleta é mal direcionada. O país está em crise. O Brasil, somos brasileiros. Devemos ajudar uns aos outros, independente de raça e de religião, de etnia. Sabe? Mas se você não for da congregação, você não pode ser ajudado. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando. Sabe, você que é novo aqui comigo, né? Talvez você não assistiu esse vídeo ainda. Mas uma pessoa que chegou do Japão, vou falar rapidinho, chegou no Japão com 2 filhos, numa época de frio, de uma certa igreja lá no Brasil, que nem na época... A época não é tão recente, não é tão antigo assim, né? Tem que uns 2 anos, mais ou menos, por aí, sabe? Ela precisava de muita coisa e eu comuniquei com a Irmã da Piedade aqui da minha localidade, pedi uns cobertores, porque eu sei que tem um estoque lá que não se vence, porque é roupas doadas, né? Cobertores, tudo doado, e só porque não era da congregação, eu nunca pude ajudar essa pessoa. Entendeu? Eu fiz o que eu pude, mas o que eu precisava é que a irmã falou uma vez pra mim que não tinha mais lugar de pôr coisa, não aceitava mais doações. E quando realmente surgiu uma necessidade, porque a pessoa não era da instituição, não é da instituição, foi negado pra ela um cobertor, uma blusa de frio. O frio daqui é demais, sabe? Então eu falo pra você, não doem coleta. Pra que você não dá coleta aqui no Japão, sabe? Guarda para você esse dinheiro, manda pro Brasil, pros teus parentes, pros teus familiares. Pra que manter prédios fechados aqui? Entendeu? Bom, isso é porque eu acordei bem hoje, né?
Só acordei super bem hoje, então eu quis fazer esse vídeo maravilhoso, né? Pessoal, é isso que eu tenho pra hoje, sabe? Eu quero que você reflita, sabe? Aqui, teve uma época que tava fazendo uma vez por mês, uma coleta arrecadando no país inteiro, do Japão, pra fazer um caixa para uma situação emergencial. No caso de um terremoto, né? Um caso de qualquer catástrofe natural que houvesse aqui no Japão, porque aconteceu aqui alguns anos atrás, um acidente, né? Não foi terremoto. Teve uma época aqui que foram pedidos, feito coletas uma vez por mês, para, assim, se houvesse no Japão uma tragédia, né? Um terremoto ou qualquer coisa no sentido assim catastrófico, né? Que aqui no Japão é assim, você tá dormindo, de repente acontece alguma coisa, né? Principalmente terremoto forte, tem dado bastante agora aqui, esse ano tá dando bastante. Então, os irmãos tiravam um dia do mês, então todo o dinheiro que entrava da coleta era direcionado para esse caixa, né? Porque pegou muita gente desprevenido aqui em algumas ocasiões que aconteceu no Japão, né? De irmãos que perderam casas, que assim, com terremoto ou com outros tipos de acidentes, né? Que tem aqui no Japão. Então, foram feitos assim, para quando houvesse uma necessidade, aquele dia do mês, todo o dinheiro que entrasse, aquele montante, seria direcionado numa situação emergencial. Olha, gente, eu fico cansada de falar desse assunto, sabe? Será que esse dinheiro tá guardado ainda para uma situação de emergência? Aqui tá cheio de irmãos em situação de emergência. Mas é aquilo lá, sabe? Que eu falei aí, dias atrás. Se fazem de surdo, de cego, de mudo e querem manter o prédio fechado. Então pensa você, tá? Pensa mais vezes antes de ofertar lá na igreja e manter o prédio fechado. Porque o próprio Senhor Jesus disse, não juntemos tesouro na terra. Se agora os cultos estão sendo online, para que você quer? Porque qual o sentido de manter o prédio fechado? Tá certo? Bom, gente, Deus que abençoe a todos, um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.